2, por favor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, guarde aí, renovação da mente nos leva a experimentar a boa, agradável e vontade de Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por este privilégio de poder estarmos aqui, Senhor, reunidos, te adorando, te louvando e aprendendo da tua palavra. Fala, Espírito Santo, nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre o poder da unidade. Aí se você diz assim, pastor, o que tem um texto a ver com o outro? Tem tudo a ver com o outro. Romano nos ensina, sabe, como entender e viver esse poder da unidade. Irmãos, unidade não é comportamento. Muitas pessoas pensam, sabe, e veem que nós andamos em unidade, nós estamos em unidade. Unidade não tem nada a ver com comportamento. Unidade é uma atmosfera espiritual que atrai a presença de Deus. Então, você vai conhecer o que o salmista estava nos ensinando, sabe? Porque se for comportamento, é o homem que manipula, o homem que determina o momento que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Eu mudo meu comportamento, aí ok, mas não é isso, é uma atmosfera espiritual. E onde há unidade, irmãos, há paz, sabe? Há uma leveza e há um fluir do Espírito. Muitas pessoas hoje confundem, sabe, emoção, fluir de emoção, o momento do seu estado de humor, confunde com o fluir do Espírito, com a presença gloriosa de Deus. Não é isso. Arrepios, muitas das vezes, não quer dizer que é a presença marcante do fluir de Deus. Então, nós precisamos ser sábios e entender que quando há um mover da presença de Deus, há sinais, há evidências, há transformação. Então, se eu não vivo uma transformação, se o ambiente não me leva a uma transformação, então é mover comportamental, é mover emocional, mas não é mover do Espírito. Ok? Então, nós precisamos entender isso, para que a gente possa mergulhar numa real experiência com Deus. Unidade é diferente de união, irmão. União, eu posso caminhar com você pela mesma causa, mas não quer dizer que eu tenho a mesma visão que você. Apenas você me diz assim, vamos comigo, porque eu preciso resolver aquilo. Eu digo, olha, eu faria diferente, mas você quer ir, eu vou lá. Então, união é caminhar junto, é estar próximo, é uma multidão de corpos juntos, sabe? De repente, é o esforço humano. É diferente de você estar em unidade, caminhar em unidade. Caminhar em unidade, ele está ligado mais a uma renovação de mente e uma conexão espiritual de propósito. Então, a minha conexão de propósito contigo não existe, sabe, uma visão diferente. Eu vou para te ajudar, porque eu gosto de você, você fez muitos favores para mim, eu vou lá para te apoiar, mesmo que eu não tenha aquela mesma visão. Isso é união, a unidade não. Eu estou fechado com você porque nós estamos conectados em espírito, sabe? É o mesmo propósito, nós vamos na mesma direção, nós nos movemos no mesmo espírito. Por quê? Porque nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Unidade me leva a viver, sabe, conectado e alinhado plenamente com a vontade de Deus. Não tem nada a ver do homem. Por isso que flui o mover do Espírito.
Por isso que move, sabe, a presença de Deus. A palavra que o salmista usou aqui, bom, ela nos leva a Gênesis 1, a mesma palavra que Deus usou, quando Ele criou tudo e que Ele disse que era tudo bom. É a mesma coisa que Ele está dizendo, que é bom, a unidade real e verdadeira, é bom diante dos olhos de Deus, é correto, é aprovado por Deus. Quando Deus criou os céus e terra, quando Deus criou os luminares, quando Deus criou os animais, quando Deus criou os homens, Ele olhou e disse, é bom, é agradável aos meus olhos, está correto isto, é desta forma. Então o salmista está dizendo que o homem, sabe, viver esta unidade é bom aos olhos de Deus, é correto aos olhos de Deus, sabe, você está agradando a Deus. O Senhor olha e se agrada porque Ele vê a unidade, aquilo que está no coração dele. A unidade não se quebra, a união se quebra. Veja que quando Deus criou tudo, Ele criou em unidade com a Trindade. E tudo foi perfeito, tudo foi bom, não teve ninguém dizendo, olha, vamos fazer dessa forma, vamos melhorar um pouquinho, não, tudo estava bom, sabe, muito bom, porque foi feito através de uma atmosfera de unidade. A palavra, meu amado, suave e agradável, em alguns textos fala como é bom e suave, ou como é bom e agradável, ela está ligada ao prazer, está ligada a esse deleite emocional. Quando você entra nessa atmosfera espiritual, você traz uma paz interior e se torna agradável, aí sim, as suas emoções. Aí sim, por que o homem entra em guerra? Por que o homem entra num desgaste? Por que tanta depressão? Por que tanto desgaste hoje, tanto físico, emocional? Porque é exatamente isso, amado, porque nós não estamos entendendo, sabe, que viver essa vontade de Deus. Mas o que é viver a vontade de Deus? É só não pecar, é só não, sabe, é não viver de vícios? Também, querido, mas a vontade de Deus que traz, que me faz viver esse deleite emocional, esse descanso, essa paz, essa cura interior, está dentro do plano de eu viver em unidade. E nós falamos muito pouco disso. Nós falamos e queremos viver no esforço da união. Isso é bom, mas não é agradável aos olhos de Deus. Unidade não é evento, não é ajuntamento, é estilo de vida. Repete isso comigo, unidade é estilo de vida, que nos leva a viver o propósito, estarmos alinhados inteiramente com a palavra de Deus. Por que a senhora viu ali então Romanos 12? Se você ver ali Romanos 12, você vai ver que conecta alguma coisa ali. Quando ele fala, o apóstolo, de mente renovada, ele está falando que uma mente renovada, ela gera unidade. Por quê? Porque ele diz que uma mente renovada, ela sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu saiba e viva isto, eu tenho que ter uma mente renovada. Eu não posso entender unidade, nem viver unidade, para poder dizer eu vivo a vontade plena de Deus, se eu não entendo através de uma mente renovada o que é o propósito da unidade. Então, quando o apóstolo diz isto, que nós não devemos nos conformar com este presente século, mas que nós devemos buscar ter uma mente renovada, para que ele ainda diz o porquê que nós devemos, para que nós possamos saber ou conhecer, como está aí na sua versão, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, para que possamos experimentar. Então, para que eu vou ter uma mente renovada? Para que você experimente Deus, para que você viva a presença de Deus, para que você se mova nessa atmosfera chamada presença de Deus.
Irmãos, eu amo o louvor, eu amo a adoração, ele move o ambiente, mas preste atenção, o que libera a atmosfera da presença de Deus não são os instrumentos, mas é o que está habitando em mim. É o que habita em mim, é a atmosfera da presença de Deus. E quando eu estou vivendo, experimentando essa vontade, aonde eu entro, querido, eu libero essa presença. Então eu libero paz, eu libero, sabe, harmonia, eu libero o fluir do Espírito de Deus. E nós estamos vivendo um momento que nós temos que parar e começar a analisar, porque a minha unidade com o céu me traz unidade na terra, a minha unidade no vertical me traz unidade, meu amado, no horizontal. E não existe como eu dizer, eu estou alinhado com Deus e não estou alinhado com o corpo, porque você vai ver que há uma bênção sobre a unidade. Não há uma bênção para quem canta, não é uma bênção para quem ora, não é uma bênção para quem jejua, não é uma bênção para quem prega. A bênção ordenada é para quem vive em unidade. É bem claro no texto, eu não tenho nem que interpretar, nem que inventar, é bem clara essa palavra no texto. O salmista, amado, ele fala de um relacionamento coletivo. Olha como é que ele começa: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então ele está falando de coletividade. Ele fala de um ambiente espiritual. Ele está falando de um ambiente gerado pela unidade que traz a paz. E quando essa unidade traz a paz, o céu responde, o resultado vem. Você quer ver uma passagem que te inspira? Atos capítulo 2, provavelmente. E a minha vida inspira tremendamente. Quando estavam todos os discípulos ali reunidos, e de repente veio sobre eles o poder do Espírito Santo. E foram batizados no Espírito Santo, língua de fogo foram distribuídos, de tal forma, olha aí, querido, eles não estavam só em união. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui. Fica 10 dias dentro de um ambiente, de um cenáculo. Quero o cenáculo, era uma sala. Fica 10 dias lá, com meia dúzia de pessoas. Primeiro dia você vai falar, vai contar seu testemunho, vai. Segundo, legal. Terceiro, quarto, quinto, você já está dizendo, esse cara está me incomodando demais, não para de falar. Gente, não é possível. Está abafado aqui. Eu estou falando 6, lá eram 120. Então, tu imagina. Gente, eu quero cochilar, eu quero meditar, eu quero refletir. Eu quero ficar quieto, tá, a pessoa. E aí, irmão? Está na benção? Amém. E aí? E aí? E aí? Ontem não aconteceu nada, e hoje? Vamos aguardar, né? É, né? Tem que aguardar, né? Irmão, aquilo ali vai dando um mal-estar, não sei você. Não é? Não sei você. Não é? Você já começa. Agora, o que fez aqueles 120 ficarem quietos ali? O que fez que o mover do Espírito fosse atraído àquele lugar? Porque não havia só união, havia unidade. Porque o que atrai o mover do Espírito é a unidade. É a unidade. Então, quando nós olhamos e dizemos, Senhor, eu quero viver isso que a igreja primitiva viveu. Então, querido, vamos começar a buscar essa atmosfera da unidade e viver essa atmosfera da unidade. Então, quando você vê isso, querido, a bênção de Deus, ela é ordenada aonde tem esta unidade. Se não houver uma mente renovada, você não consegue viver esta unidade, porque você já começa a pensar como um homem natural. Já começa a pensar, sabe? Não dá certo, não. Esse negócio aqui, peraí, não.
Não, tem que mudar, já estou orando, já estou na igreja há tanto tempo, não muda, peraí, não, olha lá como é que o irmão anda, olha como é que o irmão come, olha lá como é que é, olha que coisa chata, olha aquilo ali, não, olha lá, não, tem... Irmão, você começa a criticar, você começa a ver coisas, mas você está unido, você está em união, você está perto, nós estamos juntos, mas o pensamento está lá, o pensamento está cá. Quando você está em unidade, você só vê o Espírito de Deus agindo, você olha e você diz assim, ó, meu Deus, que coisa poderosa, o que Deus fez na vida do Alex, o que Deus fez na vida da Kátia, o que Deus fez na vida do Marcos. Olha o que é o poder da unidade. Você vê o mover do Espírito através de vidas. Você não vê o ser humano, você começa a ver a mão de Deus, você vê a transformação, você vê o agir de Deus, você olha e começa a ver, meu Deus, como Deus é maravilhoso, Deus habita dentro da vida desse irmão, que coisa tremenda. E aí você começa a olhar o seguinte, peraí, é como uma criança ela é colocada dentro do ventre de uma mãe, e aí você começa a ver no passo a passo, no mês a mês, aquela criança ela vai desenvolvendo. Por quê? Porque aquela mãe vai passando suplemento, aquela mãe vai cuidando para o crescimento, e aquela criança vai crescendo até vir à luz e trazer alegria, trazer harmonia, trazer paz, trazer sentido de vida. Assim, meu amado, é a presença de Deus na minha vida. Ela começa como uma pequena semente, à medida que eu vou cuidando, à medida que eu vou estando alinhada com meu coração, à medida que eu vou deixando, sabe, o Espírito de Deus crescer, algo tremendo começa a acontecer no meu interior, de forma que o meu exterior se torna visível do que está acontecendo no meu interior. Ninguém vê a criança, mas todo mundo vê a barriga. Ninguém vê a criança, mas todo mundo vê uma mudança naquele corpo. É isso, querido, quando eu vivo em unidade, sabe, ninguém está vendo o Espírito Santo movendo em mim, mas está vendo o resultado do que está passando através de mim. Aleluia. É isso que nós precisamos ver, querida, é isso que nós precisamos mergulhar. Enquanto eu estou gerando essa mente renovada, os sinais começam a aparecer no meu exterior. As pessoas começam a ser atraídas, influenciadas. O ambiente, a atmosfera do Espírito Santo que está sendo gerada em mim, começa a liberar poder de cura, poder de libertação, poder de transformação. Aonde há o ódio, começa a entrar o amor, onde a guerra começa a entrar esta paz que une e que leva para o centro da vontade de Deus. Se eu não entender isso, amado, eu vou viver um evangelho raso, e eu preciso ir mais profundo. Então veja que o salmista, ele fala de uma transformação, de um mover de unidade coletiva, mas aqui o apóstolo em Romanos 12, ele fala de um mover individual. Ele fala de uma transformação já não coletiva, mas de responsabilidade de indivíduo para indivíduo, para que eu possa sentar junto, andar na coletividade. Primeiro algo tem que começar no individual na minha vida. Tem que começar em mim, para que eu seja inserido nesta coletividade. Porque se Deus faz um milagre através de uma, imagine através de 100, 1000 pessoas vivendo em unidade, o mundo teria sido transformado. O que está faltando? União ou unidade, irmãos? Unidade. Com isso nós aprendemos, querido, que não há unidade verdadeira sem transformação no nosso interior. Por que eu sempre bato na mesma tecla? E hoje tem mensagem aí riquíssima. Irmão, se desprenda do passado. Se desprenda das suas dores. Assim como há um sinal de cura e do refrigério de Deus, há o sinal das infecções. Se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa opressora, se você é uma pessoa que não consegue liberar o perdão, amar, abraçar, andar 2, 3 milhas,
significa que você ainda carrega uma dor. Você ainda carrega uma história antiga. E nós precisamos nos libertar disso para entender que há uma ordem, há uma direção de Deus. Eu preciso mergulhar nisso daí. Não, eu não posso viver teologia. Não é teologia, meu querido, que vai fazer um milagre nesse mundo. Você pode ter a teologia que você for, Deus não vai se separar mesas teológicas. Anote isso daí e passe o recado para frente. No céu não tem mesas teológicas. Existe uma única mesa, a mesa da unidade. No céu, você não vai sentar na mesa da sua denominação. No céu, você vai sentar numa única mesa. A mesa é dele, é do Cordeiro. Aí você levanta a bandeira denominacional, eu vivo em união, eu vivo na unidade. Vive não, querido, você vive com uma mente ainda sem ser renovada, porque ainda precisa ser transformado. Eu vivo em uma mente renovada, então eu rasgo teologia. Se você é armeniano, se você, meu amado, é calvinista, não importa. O importante é que o Deus que você crê é o Deus que eu creio. O importa é que o céu que você vai é o céu que eu vou. Importa que o Deus que me ensina a ser, sabe, uma vida íntegra é o mesmo Deus que te ensina. O Deus que te perdoou é o mesmo Deus que me perdoou. O Deus que me sustenta é o mesmo Deus que te sustenta. Sabe aquele hino antigo? Não importa a igreja que tu és, que aos pés do Calvário tu estás, dá minha mão e meu irmão serás. Vamos parar disso, querido. Eu não estou falando uma mentira aqui não. Sabe, você sai da igreja, você muda, você vira inimigo. Acabou a amizade. Você não tem direito, sabe, de ser bênção em outro campo. Sabe, você não pode viver uma experiência a qual Deus está te levando. Sabe o que é isso? É fachada de união, mas falta unidade. Porque se é unidade, eu digo para você, nós podemos não estar no mesmo ambiente, mas nós estamos conectados de coração. Eu posso estar morando na China, mas eu estou conectado com você de coração. Eu me interesso por você, eu amo você, eu quero ouvir sua voz, eu quero o seu bem, eu quero aplaudir tua vitória e eu quero chorar com a tua dor. Se não houver isto, eu vivo fachada de união, mas eu estou reprovada no quesito unidade. Eu preciso mudar, amado. Que pena que eu estou pregando, sabe, só para nós. Porque eu queria pregar para milhares essa mesma mensagem, dizer para milhares, olha só, olha, rasga essa fachada de união e vamos mergulhar na unidade. A unidade liberta, a unidade perdoa, a unidade, sabe, te sustenta, a unidade é a temperança, porque a unidade te entende a viver o fruto do Espírito, porque você vai querer reagir, mas o Espírito da unidade diz assim, ei, tua mente é renovada. Você não pensa como a terra mais, você pensa como o céu. Olha o que o apóstolo diz para nós, que nós devemos olhar para as coisas que vêm do alto, Cristo, Ele que é o meu mestre, Ele que é o meu mentor, Ele que é o meu coach, é Ele que me instrui, é Ele que me dirige, é Ele que me orienta como caminhar nessa terra. Eu ando com os pés na terra, mas eu ando com a minha cabeça, com a minha mente no céu. Eu preciso mergulhar e viver isto. Uma mente renovada, meu amado, te leva a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque significa uma mudança de interior. E aí isso leva a unção a fluir. Olha o que o salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Olha aí, essa palavra é unidade, viver os irmãos em unidade. E aí o que acontece? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba e vai para a veste. Então, onde há unidade,
A unção, o óleo, o mover do Espírito que vem da cabeça, que vem de Cristo, ele vem para a barba. A barba fala de sacerdócio, fala do ministério, fala do corpo sacerdotal. Primeiro atinge o corpo sacerdotal para depois atingir o corpo que todo está envolvido. Então veja que vem a unção de Deus, ele libera onde está? Na unidade. Aí vem sobre o sacerdócio, que fala de quê? Dos chamados, daquele que está no ministério. Quem é que está no ministério aqui? Não é só pastor não, querido, olha para mim não. Você tem um chamado, você tem um ministério. Qual é? Amar o próximo. O maior ministério é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem, e esse óleo, querido, depois vem para as vestes. Isso fala do corpo. Então veja o que a unidade traz. Ela traz o fluir da unção. Ele traz a unção sobre a minha vida, e da minha vida flui para todo o corpo. Por que flui? Porque a atmosfera do Espírito, ela contamina, ela atinge, ela influencia aonde há a unidade alinhada com o coração de Deus. Você quer unção? Jejua 10 dias, não vai descer nada. Quer poder viver sinais? Faz um mês aí, 40 dias, sobe o monte, vai acontecer nada. Mas se você quer unção, vive o poder da unidade. Vive o poder da unidade. Começa esse poder da unidade dentro da sua casa. Depois você vai alcançando o corpo de Cristo. Você vai alcançando o corpo de Cristo. Isso é bíblico. Isso está aqui, ó. Nenhum texto da Bíblia diz assim, olha, a unção vai ser derramado pelos 40 dias de jejum. Não. A unção, ela desceu pelo poder da unidade. O salmista mostrou isso, em Atos foi evidenciado pela unidade de propósito que eles estavam. A unção veio sobre a vida deles de tal forma. Irmãos, olha que coisa interessante, havia milhares de pessoas aqui, e as pessoas foram atraídas, porque ouviam falarem em outras línguas que eles entendiam. Sabe o que é isso? A unidade me faz falar ao coração de pessoas. A unidade me enche da unção e do Espírito, de tal forma que o que sai da minha boca fala ao coração daqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Porque foi isto que aconteceu. Veja que a unção, meu amado, ela não é pelo esforço, ela vem, querido, por esta unidade. Quando Saul, terça-feira eu falei esse texto lá na Barra, e eu quero relembrar aqui um texto. Quando Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel, está lá em 1 Samuel 10, vocês vão ver. A primeira direção que Deus deu àquele homem não foi ir governar, não foi assumir o ministério. A primeira direção que foi dada era que ele fosse se encontrar com uma companhia de profetas, ou seja, que ele fosse a um ambiente que ali se reunia os profetas. Por quê? Que quando ele estivesse ali, disse a palavra que Deus transformaria o seu coração, Deus transformaria ele no novo homem. O que é isso? Mente renovada. Vamos lá. O Espírito do Senhor se apossará de você, você profetizará com ele e será mudado em outro. O que é mudado em outro homem, irmão? Mente renovada. Você não agirá, não pensará, não se moverá mais como antes. Você será um novo homem. Mas aonde foi que esse impacto de transformação se deu? Quando ele entrou num ambiente que a atmosfera era de unidade. Aqueles profetas estavam ali, querido. Era uma companhia de profetas. Você não vê que havia divisões ali, eles estavam ali.
Eles estavam vivendo o mesmo propósito. E quando Saul entrou ali, aquela atmosfera o mudou em outro homem. Eu posso escolher ser transformado num outro homem ou não. Eu posso escolher viver a unidade ou não. Esse homem experimentou, olha o que o Romano disse, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que o importante não é como você começa, é como você sustenta para terminar bem. E aí o que aconteceu? Porque a velha criatura, ela não morre. Ela morre dentro de uma visão profética que nós decidimos crucificá-la. Mas ela está ali, a todo tempo para se levantar. De repente ele olha para Davi e começa a ter ciúmes de Davi. E ele começa a mandar perseguir para matar Davi. E ele manda um grupo de homens ir prender Davi. E aonde que Davi estava? Exatamente no local que havia uma unidade, uma comunidade de profetas. Estava lá. Irmão, não entre em lugar que tem unidade não, porque Deus vai te pegar. E ele foi. Sabe o que aconteceu com aqueles que foram prendê-lo? Foram tocados pelaquela atmosfera. E começaram ali, sabe, a viver uma experiência que nunca tinham vivido. Aí veio o próprio Saul. Já estou em 1 Samuel 19, tá? 15 agora. E aí veio o próprio Saul e disse, cadê ele? Está lá com os profetas. Quando ele foi andando, uau, irmão, olha que coisa tremenda. Ele nem adentrou a sala. Quando ele já no caminho, aquele Espírito de Deus, porque havia uma atmosfera de unidade, pegou aquele homem, lançou aquele homem no chão, e aquele homem começou a profetizar. O que é aquilo, irmãos? O coração de Saul foi mudado, porque porque foi por causa da profecia? Não, por causa da atmosfera da unidade, porque onde a atmosfera da unidade, a presença de Deus se faz presente naquele lugar, e aonde a presença de Deus se faz presente, o laço é quebrado, meu amado, aonde a presença de Deus está, a guerra cessa, aonde a presença de Deus está, o mal é destruído. Eu tenho que viver isso, eu tenho que mover nesta unidade. Ei, olha para o teu irmão, mas não olha para aquele que está perto de você, que você sabe que tem problema não. Olha para o lado oposto, por favor, e diz assim, vive o poder da unidade, irmão, que vai melhorar lá em casa. Vai melhorar lá em casa. Vai melhorar. Sabe, eu escuto assim, irmãos, é bom fazer gabinete. Às vezes a gente escuta assim, os pastores, né? Você já ouviu, né, Paulo? Fala assim, pastor, mas eu estou orando, eu estou jejuando tanto. Eu digo, está pouco, irmão. Mas pastora, está pouco nada, daqui a pouco eu vou sumir. Eu digo assim, deixa sumir, porque aí tu entra e vive o poder da unidade. Quando você some, é justamente quando a tua mente é renovada. Quando você fica contando dias de jejum, é porque o homem natural ainda está em cena. Quando você se perde, e nem sei quanto tempo, eu não sei, eu quero é Deus. Você está jejuando por quê? Nem sei mais, eu quero é a presença de Deus. A guerra já passou, o mal já cessou, aleluia. Meu amado, para e vive o poder da unidade. Quanto mais eu oro, pastora, mais assombração me aparece. Quem já ouviu isso? Por que você não está vivendo unidade? Onde tem unidade, tem assombração, não, irmão.
Onde tem unidade não tem assombração, não. Onde tem unidade tem presença de Deus. O perfume é da presença de Deus. O ambiente é impregnado da presença de Deus. O versículo 3, o salmista compara o descer da unção com o que é liberado através do Monte Hermon, o orvalho. O Monte Hermon é um monte de grande altitude. E lá na época de frio, eles condensam muito a neve. E aí o que acontece? Como o Oriente Médio é muito seco, aquele monte ele libera um orvalho. E aquele orvalho ele rega toda a erva seca, a relva que está seca. E aí ele passa a viver verdejante. E o degelo, ele vai entrando pelas fendas da rocha e vai correndo pela terra e acaba alimentando Israel com água, porque Israel não é uma nação que tem fontes naturais de água. Então vem do Monte Hermon, ele vai liberando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, isso é visível? Ninguém vê o orvalho, sabe, se diluindo e molhando, porque orvalho não é chuva. Você não vê o orvalho vindo e regando as plantas. Você não vê a geleira digelando e entrando e formando. Vai acontecendo de uma forma que as pessoas só vivem o resultado. As pessoas olham e dizem: opa, a terra está boa para plantar. Opa, a terra está, a relva está verde. Olha, está bom para o pasto, está bom para a colheita. Olha, tem água. Vamos pegar água, vamos regar água, vamos canalizar a água. As pessoas só vivem o resultado. Sabe o que ele está dizendo? Aonde a unidade é exatamente assim. Ninguém vê Deus trabalhar, mas vê o resultado do que Deus faz na sua vida. Ninguém vê Deus entrando dizendo assim: que hora que Deus entrou? Não sei. Só sei que eu acordei e o milagre já estava na mesa. Que hora que Deus entrou aqui nesse hospital? Não sei, só sei que Deus entrou e curou. Que hora que Deus abriu essa porta? Não sei, só sei que Deus abriu a porta. Eu recebi um telefonema. A Jéssica contou esse testemunho para mim essa semana. Não é, Jéssica? Alguém recebeu um telefone e diz: vem, a vaga da escola é do teu filho. Que hora que Deus foi lá na escola? Ninguém viu. Eu vivo o resultado pelo poder da unidade. Que hora que Deus salvou seu marido? Que hora que Deus libertou seu filho? Que hora que se deu o livramento? Como é que ele chegou? Não sei. Só sei que ele era um perdido e hoje ele é salvo. Como é que Deus transformou sua vida? Não sei. Eu estava lá adorando e de repente meu coração foi mudado. Eu era um cego, eu era um perdido, eu era um nada. Mas hoje Deus me transformou em filho de Deus. É isso que o salmista está dizendo. É como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre o monte de Sião, o monte da adoração. Então, querida, a unidade nos empurra para a adoração, sabe, para esse estilo de vida, aonde nós vamos dar louvor, e aonde há louvor, Deus habita no meio. Deus não habita no meio da discussão, Deus não habita no meio das guerras, meu amado. Deus habita no meio dos louvores, mas o louvor que vem de um estilo de vida, que revela a perfeita unidade. Unidade gera presença. Olha o óleo. Óleo fala da presença. Unidade gera provisão. Olha o orvalho. Está seco na sua casa, na sua vida, nas suas finanças? O orvalho vai vir. A provisão vai vir. Unidade gera vida. Olha o que ele diz. Uma bênção eterna. E o mais importante aqui, o chave dessa frase, desse texto, está aqui, olha. Ali, na parte B do versículo 3. Ali, aonde, irmãos? Aonde? Parte B. Ali.
Ali. Não. Pregue junto comigo, por favor. Me ajude a pregar. Ali. Aonde? No lugar da unidade. No lugar da unidade. A chave está aqui. Ali. No lugar da unidade. Não é no lugar do louvor. Ali não é no lugar do jejum. Ali não é no lugar da profecia. Ali é o lugar da unidade. O que Deus faz? Ordena a sua. Ele lança um decreto. E decreto de rei, ninguém cancela. Pega aí, querido. Decreto de rei, ninguém cancela. Ali, aonde há unidade, Deus ordena. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou ordenar, eu vou decretar a bênção. E ninguém vai cancelar. E além da bênção, ele decreta a vida para sempre. Vida abundante. O que é isso? Está aqui, está no Salmo. Como é que eu vivo a bênção de Deus? Como é que eu vivo a prosperidade, fazendo campanha da prosperidade? Lembra, irmã? As campanhas, quantos passos era da campanha da prosperidade? Né? 7 passos da campanha da prosperidade. Aí tu vem fazer os 7 passos, aí tu vai para dentro de casa e a guerra está lá dentro. É ali aonde há a unidade. É ali. O Senhor ordena a bênção dele. O que é a bênção dele? O que é a bênção dele? A bênção do Senhor traz salvação. A bênção do Senhor traz libertação. A bênção do Senhor traz cura. A bênção do Senhor traz provisão. A bênção do Senhor traz restauração. A bênção do Senhor traz fortalecimento. A bênção do Senhor abre mares da dificuldade. A bênção do Senhor aplana caminhos tortuosos. A bênção do Senhor abre portas. A bênção do Senhor faz brotar aquilo que está seco. A bênção do Senhor abre ventre. A bênção do Senhor quebranta corações. A bênção do Senhor restaura a aliança. Porque viver poder da unidade é viver aliança, porque unidade está ligado à aliança. Se eu quero viver unidade, eu tenho que estar aliançado com Deus, e se eu estou em aliança com Deus, eu estou em aliança com o corpo, porque o óleo vem da cabeça, o óleo vai para a barba, o óleo vai para o corpo, e isto fala de uma aliança através do fluir do Espírito dele na minha vida e através da minha vida. Se não há unidade, não há aliança, mas se há unidade e aliança, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Eu não sei você, querido, eu preciso da bênção de Deus. A bênção do homem, ela é falha, ela tem validade, mas a bênção do homem é para sempre, e ela não perde a validade. A bênção de Deus me cura, a bênção de Deus me restaura, a bênção de Deus faz o que a medicina não faz, a bênção de Deus faz o que um juiz da terra não faz, a bênção de Deus faz o que o homem natural não faz, mas a bênção de Deus chega e transforma o impossível no possível. A bênção de Deus traz o filho pródigo de volta. A bênção de Deus liberta a prostituta, liberta o viciado. A bênção de Deus quebra o jugo. A bênção de Deus transforma orfandade. A bênção de Deus te cura. A bênção de Deus faz você ganhar as alturas. A bênção de Deus, meu amado, leva você a lugares mais altos. A bênção de Deus te leva a sentar em lugares de honra. A bênção de Deus abre porta que homem nenhum nessa terra é capaz de abrir. Em nome de Jesus, querido, nós vamos lutar, porque ali é onde Deus ordena, na unidade. E nós estamos esperando a unidade do outro.
Nós estamos esperando que o outro mude. Não, o outro vai mudar quando eu viver em unidade com Deus. E quando eu vivo unidade com Deus, eu sei qual é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a minha mente, ela é renovada. Aonde começa a minha unidade, pastora? Na igreja? No templo? A minha unidade começa primeiro na minha comunhão com Deus. Aonde eu digo, Deus, é tudo sobre ti. É tudo sobre ti. Qual é a tua boa vontade para a minha vida? Você já parou e fez essa oração algum dia? Qual é a tua perfeita vontade na minha vida? Uma vez eu te ensinei aqui. A boa é quando você reconhece que você pecou. A agradável é quando você se arrepende e nunca mais faz. E a perfeita é quando você morre para Ele viver em você. Então, quando você começa a viver isto, você começa a alinhar o seu coração com Ele. E você começa a ser tão cheio dEle, porque o Espírito vai começando a fluir através da sua vida. E aí você olha para o irmão do lado, você começa a amar. Você começa, sabe, dizer, meu Deus, ele tem uma semente e ainda não deixou crescer. Ainda não deixou o fluir do Espírito crescer. O problema não é que Deus não quer te usar. É que você não quer mergulhar na unidade. Quando você começar a mergulhar na unidade, essa presença ela vai crescendo. Ela vai crescendo de tal forma que aí Deus começa a manifestar os sinais através de você. Aí você começa, querido, a entender que o problema não é o outro, o problema é você. O errado não é o outro, o errado é você. Porque diante de Deus, nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E aí nós, quando começamos a ter essa mentalidade, significa que a nossa mentalidade está mudando. A mentalidade começa a mudar. Eu conto um testemunho, irmãos. Quando eu vim de berço evangélico. Mas isso não me fez ser crente nem uma mulher cheia do Espírito. E eu aprendi com a minha mãe que casa limpa, você tinha que ter uma flanela branca para passar em cima dos móveis. Se não saísse poeira, a casa estava limpa. E para onde eu levei aquela cultura? Para minha casa. E aquilo ali era motivo de briga. Eu tinha um marido que levou uma cultura que se deixa as coisas em qualquer lugar. Catuca agora ainda não, espera aí um pouquinho. Eu tenho um marido, não, eu tinha, né? Tinha, agora é outro. Que gostava de pescaria, que chegava com as roupas de mergulho, as arbaletes, que são as armas, cheia de areia, entrava por dentro da casa, deixava as marcas lá, entulhava a área com aquelas areias, aquelas roupas. E o que dava? E qual era o castigo? E as brigas, e as brigas. Até um dia, mais que me deram um livro. Eu já estava indo orando a Deus.
Me deram um livro. A Mulher Controlada pelo Espírito. Comecei a ler, achei interessante. Até o dia que eu abri os olhos e a mulher dizia assim, quem já leu vai lembrar desse texto, que quando aquela mulher teve uma experiência com Deus, ela olhou para a meia do marido jogado no meio da sala, ela aprendeu a agradecer, porque ainda havia chance que ele não tinha ido embora. Ele ainda estava dentro de casa e Deus poderia fazer uma grande obra. Eu não precisei nem ler o livro todo mais. Fechei aquele livro e comecei a agradecer pelas camisas, pela roupa cheia de sujo, pelas armas, pela areia. Senhor, está difícil. Alexandre, não vai fazer isso não, só estou contando testemunho. Está difícil. Senhor, está difícil. E piorava. Só que acabaram as brigas. E um dia ele chegou, que é umas bolsas grandes, sabe, própria para isso. Ele chegou e colocou em cima da mesinha da sala assim. E daqui a pouco eu tiro. Eu digo, ok. Foi lá, tomou banho, voltou. Tem comida? Eu digo, tá lá. E eu olhando a bolsa. Ele olhou e falou assim, tu não vai brigar, não? Eu disse, não. Por quê? Botei aqui. Eu disse, você quer que eu te ajude a levar para lá? Ele disse, você não vai brigar, não? Eu digo, não, é tua, não é minha. Você quer que eu te ajude? Não, pode deixar. Pegou. Nunca mais entrou areia por dentro da minha casa. Nunca mais chegou com as roupas sujas de areia. As roupas passaram a ser lavadas no clube. Chegava com os peixes limpos. Não precisei limpar mais peixe. Irmãos, e era uma época... Você sabe o que é encher um tanque de lagosta e de polvo? E eu e a secretária ter que limpar? Nunca mais já chegava limpo. Porque eu li uma frase só. Senhor, muito obrigado por esta meia. Porque ainda significa que há uma chance. Ele está dentro de casa ainda. Querido, naquele dia, o Espírito da unidade entrou na minha casa. A atmosfera daquilo que eu me uni com Deus em prol de uma cura na minha casa trouxe uma restauração. E hoje nós estamos os dois servindo ao Senhor. E a casa, pastora? Está lá. E a roupa? Hoje ele já aprendeu a botar dentro da máquina. E o banheiro? Continua deixando molhado quando toma banho. E a briga? A briga não entrou. Querido, o poder da unidade, ela muda. Mas primeiro muda a nossa mentalidade. Ela muda a nossa mentalidade. E quando muda a minha mentalidade, eu não entro mais em terreno de guerra. Porque o Senhor vai ordenar a bênção. E aonde eu moro, se ali há unidade, ali Deus ordena a bênção. Aonde está minha família, Deus vai ordenar a bênção. Aonde eu trabalho, Deus vai ordenar a bênção. Mas tudo começa pelo poder da unidade. Casal separado, você perde o decreto da bênção. Família desunida, você perde o que está decretado já como bênção para a sua vida.
E hoje nós vamos celebrar a ceia. Esse mês todo, nós vamos celebrar a ceia da aliança. Para que você possa entender que você está pegando o cálice da aliança, que significa o cálice da unidade, que traz o decreto da bênção de Deus sobre a tua vida. O que está seco, o que está estéril, vai brotar. O que está fora do lugar vai ser organizado. O que está quebrado, Deus vai fazer. Deus não vai só restaurar, Ele é poderoso para fazer novo. Deus vai mudar, querido. Porque o homem pode falhar, mas esta palavra, ela não falha. E hoje eu quero orar por uma restauração de aliança. A uns é restaurar, outros é renovar a aliança. Quando eu restauro, eu tive que restaurar, porque eu brigava demais. Só não briga mais não? Brigo, irmão, porque eu sou chata. Brigo, eu sou chata. Então eu brigo mesmo, falo com ele, brigo, sabe? Fica deitado demais, eu levanto, rapaz, levanta, vamos embora, vamos caminhar. Sabe? Vai ler mais a Bíblia, olha lá. Aí eu acordo às 5, tu fica aí mandando olhar a Bíblia, eu já li um tempão, tu não sei que está atrasada. Meu amado, nós somos temperamento. Mas vai mexer comigo, para você ver quem é o leão que está lá em casa. Vai mexer com ele, para você ver quem é a leoa que está lá em casa. Vai tocar nos meus filhos, nos meus netos, para você ver 2 leões que vão se levantar. Nós vivemos o unidade. Estamos em união, sim, porque estamos juntos. Mas a unidade é o que atrai a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho essa bênção na minha vida. O manto que está na minha vida, querido, te abençoa. O manto que está sobre a tua vida abençoa os teus descendentes. Mas eu tenho que sair desse rótulo de união, de família perfeita, de casal perfeito, e viver a unidade. Vamos estar de pé nesta hora. Eu quero convidar está ali os diáconos ali. Nós vamos orar primeiro, amado. Você não vai trocar aliança, não. Porque aliança não é só trocar anel. A aliança, ela começa no teu coração. É uma decisão. É uma decisão. Não precisa todos os diáconos, não, irmão. Só 3 diáconos aqui, por favor. É uma decisão. E decisão de viver a bênção que já está ordenada. Preste atenção, irmão. Tem pessoas aqui que ainda não entraram no mover da resposta dos sinais, porque ainda estão resistindo a viver o poder da unidade. Quando eu vivo o poder da unidade, eu peço perdão. Quando eu vivo o poder da unidade, eu reconheço que eu tenho que mudar aquela área da minha vida. Você sabe qual é a área da sua vida que você tem que mudar. Então, nós vamos orar primeiro, pedindo ao Senhor que Ele possa trabalhar no nosso interior. Que a primeira aliança seja restaurada, a nossa aliança com Ele. A primeira aliança é com Ele. E quando eu tenho uma real aliança com Ele, eu tenho unidade. Aí eu vivo unidade com o corpo. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos este mês falando e dedicando a isso, mas não é só esse mês. É todos os dias, porque a tua bênção acontece todos os dias, Pai. A vida que tu tem nos dado é uma vida eterna, Senhor. Pai, nesta hora tu conhece corações que estão fragmentados.
Tu conheces, Senhor, meu Deus, corações que estão arranhados, Senhor. E estão tendo dificuldade até de orar, de se relacionar com a Tua presença. Tu sabes, Jesus querido, de pessoas, Senhor, ó Deus, que já viveram uma experiência tão linda. Senhor, se sentiu carregado no colo pelo Teu Espírito Santo. E hoje, Senhor, até para louvar, para, Senhor, se dobrar diante de Ti, Senhor, tem dificuldade. Mas, Senhor, o Teu amor, Jesus, nunca falha. As Tuas mãos estão estendidas, Senhor, para a restauração desta aliança. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu tem preparado este ambiente, Senhor, de aliança, Senhor, para nós, para dizer que Tu não desistiu, Senhor. Senhor, e assim como Tu não desistiu, nós restauramos, Senhor, esta aliança contigo. E também oramos para que haja uma renovação, uma restauração de aliança entre casais. Senhor, nos relacionamentos, que nós possamos caminhar no mesmo propósito, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que nós não podemos ser peso na vida do outro. Que nós temos que caminhar de uma forma, Senhor, que o outro vive essa atmosfera, Senhor, agradável, suave, do fluir do Espírito, que vai sendo liberada através da minha caminhada de unidade contigo, Senhor. Senhor, meu Pai, eu quero já pedir a Tua bênção pelas famílias, pelos relacionamentos familiares. Senhor, que haja cura entre relacionamento de pais e filhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, relacionamentos, Senhor, saudáveis, Senhor. Ó Deus, em toda a família, Senhor. Ó Deus, nós brincamos tanto, Senhor, mas nós não podemos abrir mão, Senhor, porque há uma bênção ordenada sobre a nossa família. Senhor, existem famílias aqui que estão debaixo de uma doença. Existem famílias aqui que estão, Senhor, debaixo, Senhor, de uma ação opressora. Há um demônio que está ganhando legalidade, que está matando os laços familiares. Tem um demônio que está rindo dentro de casas aqui, dizendo que quem está comandando é ele. Mas hoje, em nome de Jesus, nesse nome que há poder, nós declaramos e expulsamos esse demônio da briga, da discórdia, da desunião, Senhor, e nós declaramos que a Tua bênção é sobre a nossa família, é sobre os nossos filhos, doença emocional, doença psicossomática, doença física, espírito de câncer, meu Deus, espírito de câncer, saia em nome de Jesus. Doença nos ossos, meu Deus, Davi disse no Salmo: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Senhor, doença nos ossos, Senhor, meu Deus, por alianças que estão quebradas, relacionamentos que estão partidos, em nome de Jesus, que haja restauração hoje, que a mesa da unidade, a mesa da aliança, Senhor, meu Deus, esteja preparada nessas casas, em nome de Jesus. Espírito de depressão, nós te expulsamos, porque a aliança nos fortalece, a união nos traz, Senhor, a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos distribuir esse cálice, irmão. Distribua esse cálice. Você vai pegar esse cálice. Eu queria que nessa hora, se possível, se você está com a sua família, venha estar junto com a família, mais perto, libera as crianças para descerem, que nós vamos, os pais vão abençoar as crianças, os pais vão abençoar, nós vamos abençoar nossa família, em nome de Jesus. Pode vir, os filhos com os pais aqui, em nome de Jesus, sobe isto,
como é que vai fazer? Natan, pode deixar tudo aí, irmão. Nós encerramos agora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa, que você viva a unidade e a aliança do Senhor. Amém. Glória.